começar falando sobre número de oxidação. Bom, qual é a definição de número de oxidação? O NOx no elemento é a carga elétrica real que ele adquire quando faz uma ligação iônica, ou o caráter parcial que ele adquire quando faz uma ligação predominantemente covalente, ou seja, ele pode ter essa carga real quando faz a ligação iônica, ou essa carga imaginária, essa carga parcial, quando ele faz uma ligação covalente, ou seja, quando essa ligação covalente se rompe, se quebra. Feito o cálculo do NOx. Alguns elementos apresentam o mesmo NOx em uma série de compostos diferentes. Isso já vai facilitar no cálculo desses NOx. Tomando esses elementos como base, podemos calcular o NOx dos demais na maioria das substâncias a partir de algumas poucas regras que nós vamos ver a seguir. Abaixo a tabela fornece uma relação desses elementos e essa tabela ela deve ser consultada sempre que necessário. Olha, não se assustem, essa tabela é para vocês consultarem sempre que for necessário. Eu não vou falar sobre cada uma dessas substâncias, vou falar apenas algumas. Bom, se você pegar os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, em substâncias compostas, o NOx dele sempre vai ser mais um. Exemplo, cloreto de sódio. O NOx do sódio é mais um. Prata, se você pegar a prata em substâncias compostas, o NOx da prata sempre vai ser mais um. Se você, por exemplo, essa substância aqui. Se você pegar o NOx do hidrogênio, o NOx do hidrogênio ligado a metais vai ser mais um. Ou seja, o ácido cianídrico. O NOx do hidrogênio é mais um. O NOx do hidrogênio ligado a metais. Quando estiver ligado a metais, o NOx dele vai ser menos um. O oxigênio. O NOx dele, na maioria dos compostos, é menos 2. Em peróxido, menos 1. Bom, com base nessas informações dadas, fazemos o cálculo do NOx de cada elemento em diferentes substâncias com base nas seguintes regras. Primeira regra. Substância simples. Sempre que você tiver uma substância simples, o NOx dessa substância sempre vai ser zero, pois não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos. Exemplo, hidrogênio, cloro, oxigênio, fósforo, enxofre, sódio, ferro e alumínio, todos os elementos que sejam simples, ou seja, substâncias simples, o NOx dele vai ser igual a zero. Segunda regra. Íons. Íon simples. O NOx do elemento é a própria carga do íon. Vocês lembram o que é íons, né? Pode ter cátions e ânion. Exemplo, o cátion sódio mais 1. A carga dele não é mais 1. Se a carga dele é mais 1, o NOx dele vai ser mais 1. O cobre. Cobre mais 2. Ele é um cátion, ele tem carga mais 2. Ou seja, o NOx dele vai ser mais 2. O NOx do nitrogênio. Ele não é um íon menos 3, então a carga dele é menos 3, então o NOx dele é menos 3. Substância composta. Ela difere um pouquinho. A soma do NOx de todos os elementos é igual a zero, ou seja, você vai somar o NOx de cada um dos elementos da substância composta e vai ser igual a zero, ou seja, vai gerar uma substância neutra. Exemplo, cálculo do NOx do enxofre, do sulfato de hidrogênio, H2SO4. Você já sabe pelaquela tabelinha que eu mostrei anteriormente para vocês. NOx do hidrogênio é quanto? Mais 1. NOx do oxigênio é quanto? Menos 2. Eu quero descobrir o NOx do enxofre. Se eu já sei o NOx do hidrogênio, do oxigênio e do hidrogênio, só vou fazer a substituição, fazer uma equação simples e descobrir o NOx do enxofre. Eu tenho quantos hidrogênios na substância? 2. Se eu tenho 2 hidrogênios, eu vou multiplicar 2 vezes o NOx do hidrogênio, que vai ser mais 2. Oxigênio eu tenho quantos? 4. E o NOx dele é menos 2, vou multiplicar menos 2, que é o NOx dele, menos vezes a atomicidade dele, ou seja, tem 4 átomos, que vai dar menos 8. Vou somar, vai ser mais 6.
e vou resolver a equação simples, que vai ser 2, que é o NOx do hidrogênio, que o NOx dele é mais 1, só que eu tenho 2 hidrogênio, mais X, que é o NOx do enxofre que eu quero descobrir, menos 8, que é o NOx de 4 oxigênio, ou seja, 2 vezes 4, menos 8. Resolvo normalmente, X vai ser igual a 6, ou seja, o NOx do enxofre nessa substância aqui vai ser 6. Segunda, cálculo do NOx do fósforo do pirofosfato de sódio. Qual é o NOx do sódio? Mais 1. Qual é o NOx do oxigênio? Menos 2. Se você for lá naquela tabelinha, você vai ver todos esses NOx. Eu quero descobrir o NOx do fósforo. Eu tenho quantos sódio nesse composto? Tenho 4. Então vai ser 4 vezes 1, que é o NOx dele, vai dar mais 4. Qual é o NOx do oxigênio? Menos 2. Eu tenho 7 oxigênio. Então 7, que é a atomicidade dele, vezes a carga, que é o NOx dele, que vai dar 14. Como é que eu faço agora? Eu só vou somar esses dois. Lembre que o cálculo do NOx de uma substância composta, você vai ter que somar todos os NOx e vai igualar a 0. Ou seja, se eu somar esses dois aqui, vai ser mais 4 com menos 14 dá menos 10. Vai ficar menos 10 com mais. Eu não tenho 2 átomos de fósforo, por isso 2y igual a 0. Agora você só resolve normalmente. 2y igual 10 estava no começo da equação, vai para o segundo membro da equação positivo, fica y igual a 10 dividido por 2, y igual a 5, ou seja, o NOx do fósforo nessa substância aqui vai ser 5. Quando for um íon composto, a soma dos NOx de todos os elementos é igual à carga do íon. O íon necessariamente possui uma carga elétrica. Ou seja, se você for observar nesse exemplo aqui, o cálculo do NOx do nitrogênio no cátion amônio. A carga dele é mais 1, você vai igualar. Como é que você vai fazer? O NOx do nitrogênio, que eu quero descobrir, vai ser mais 1, que é o NOx do hidrogênio, só que eu tenho 4 hidrogênios, então vai ser 4 vezes 1, mais Z, que é o nitrogênio que eu quero descobrir, igual, como anteriormente, vai ser igual a 1. Ou seja, você vai só responder normalmente. 4 mais Z igual a 1, Z igual a 1 menos 4. Z igual a menos 3, que é o NOx do nitrogênio nessa substância. No íon dicromato. Vamos lá. Quantos cromos eu tenho aqui? 2. Se eu tenho 2 cromos e eu quero descobrir o NOx dele, eu vou colocar 2Y, que eu quero descobrir. Qual é o NOx do oxigênio? Menos 2, só que eu tenho 7 oxigênio. O que é que eu vou fazer? Multiplicar. Menos 2 vezes 7, que dá 14, igual a carga do íon. A carga do íon é quanto? Menos 2, igual a menos 2. Vai ficar 2W igual a menos 2. 14 estava no primeiro membro negativo, vai para o segundo membro positivo. 2W igual a 12. W igual a 12 dividido por 2, W igual a 6, que é o NOx do crômio nessa substância. Resumindo, o NOx de qualquer elemento em uma substância simples vai ser igual a 0. Substância simples igual a 0, tem que lembrar. O NOx de qualquer elemento em um íon simples é igual a carga, ou seja, Na+, qual é o NOx dele? Vai ser mais 1. Cloro menos, é um íon, qual é o NOx dele? Menos 1. A soma do NOx dos elementos em uma substância composta é igual a 0. A soma dos NOx dos elementos em um íon composto é igual à carga do íon. Ou seja, você tem que lembrar essas regrinhas aqui para ficar mais simples, mais fácil de vocês fazerem o NOx.